Parecia o homem perfeito, até eu descobrir a verdade que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Melissa, tenho 34 anos, e durante muito tempo acreditei que o amor verdadeiro era coisa de filme. Dessas histórias que a gente assiste comendo pipoca no sofá, suspirando pelos personagens, mas sem nunca imaginar que pudesse acontecer na vida real, principalmente na minha vida. Moro em Santo André, trabalho como gerente de RH em uma empresa de médio porte, e passei os últimos 5 anos dividida entre pilhas de currículos, reuniões intermináveis e os cuidados com minha mãe, que lutava contra um câncer agressivo. Ela faleceu há 1 ano e meio, e desde então tenho vivido no automático. Casa, trabalho, casa, às vezes uma cerveja com meu melhor amigo Juliano nos finais de semana. Mas nada além disso. Relacionamentos? Nem pensar. Minha última tentativa séria tinha sido 5 anos antes. Um namoro morno que terminou quando ele decidiu que precisava se encontrar. Tradução, encontrou outra. Desde então, construí muros, altos, grossos, intransponíveis, até conhecer Fabrício. Foi em um evento corporativo no centro de São Paulo, um daqueles congressos chatos de RH onde palestrantes repetem as mesmas fórmulas motivacionais. Eu estava entediada, mexendo no celular, quando ele sentou ao meu lado. Terno azul marinho impecável, perfume amadeirado que não era exagerado, cabelos grisalhos nas têmporas que davam um ar de maturidade elegante. "Permita-me adivinhar", ele disse, com um sorriso de canto de boca. "Você também está aqui por obrigação e já assistiu essa palestra umas 5 vezes em versões diferentes." Eu ri, não esperava por aquilo. 6 vezes, corrigi, guardando o celular. "Mas quem está contando?" "Fabrício." Ele estendeu a mão. "E prometo não falar sobre sinergia, protagonismo ou pensamento fora da caixa. Melissa. E você acabou de me conquistar só por isso." A conversa fluiu com uma facilidade que me assustou. Ele era empresário do setor financeiro, tinha 42 anos, era culto, bem-humorado e parecia genuinamente interessado no que eu tinha a dizer. Não era aquele tipo de homem que só espera a sua vez de falar. Ele ouvia, fazia perguntas, lembrava dos detalhes. Quando o evento terminou, ele me convidou para jantar. Hesitei por um segundo. Aqueles muros, lembra? Mas algo no sorriso dele me fez dizer sim. O restaurante era sofisticado, mas não intimidador. Ele puxou a cadeira para mim, pediu vinho com conhecimento de causa, mas sem ser pretensioso. Durante o jantar, falamos sobre tudo: trabalho, família, sonhos abandonados, viagens que queríamos fazer. Ele me contou sobre a pressão de administrar a própria empresa, as noites sem dormir, a solidão de quem está sempre no comando. "Às vezes a gente se sente invisível, sabe?" ele disse, girando a taça de vinho entre os dedos, como se ninguém realmente te visse além do cargo, do dinheiro, das responsabilidades. Eu entendi perfeitamente. Era exatamente assim que me sentia. Nos meses seguintes, Fabrício se tornou o centro da minha vida. Ele mandava mensagens de bom dia todos os dias, flores no meu trabalho sem motivo aparente. Me levava para restaurantes incríveis em São Paulo. Apresentou-me a um mundo que eu só conhecia de longe. Óperas, exposições de arte, vinícolas no interior. Mas não era só o glamour. Ele me ouvia falar sobre minha mãe, sobre a dor que ainda carregava, sobre o medo de nunca ser suficiente, e dizia as palavras certas, sempre. "Você é incrível, Melissa. Forte, inteligente, linda. Qualquer homem seria sortudo de ter você ao lado. Juliano, meu melhor amigo desde a faculdade, foi o único que demonstrou ressalvas." "Mel, você não acha estranho que ele nunca te leva na casa dele?" perguntou numa tarde de domingo, enquanto tomávamos cerveja no meu apartamento. "Ele está reformando", respondi, na defensiva. "E eu também não levo ele em todo lugar." "Ele atende o celular perto de você?" "Às vezes sai para atender." "É trabalho, Ju. O homem tem uma empresa." Juliano me olhou com aquela expressão de quem quer dizer algo, mas sabe que não vai adiantar. "Só toma cuidado, tá?" Eu ri, mudei de assunto e preferi ignorar aquele incômodo no peito. Porque a verdade é que eu também tinha notado pequenas coisas. O celular sempre com a tela virada para baixo, as viagens de última hora, os finais de semana que ele raramente estava disponível, as fotos que ele evitava tirar comigo. Mas eu estava apaixonada, e quando a gente está apaixonada, faz coisas estúpidas.
Como ignorar todos os sinais vermelhos que piscam freneticamente bem na nossa cara. Até que em uma terça-feira comum, tudo desmoronou. Fabrício tinha esquecido o carregador do notebook no meu apartamento. Quando fui devolver no escritório dele, em São Paulo, a recepcionista me olhou confusa. O senhor Fabrício não está. E... Desculpa, mas quem é a senhora? Sou a namorada dele, respondi, ainda sem entender. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então, o telefone dela tocou. Quando ela atendeu, ouvi uma voz feminina do outro lado. Oi, sou Sara, esposa do Fabrício. Ele esqueceu os documentos em casa. Pode avisar que vou levar aí? O chão sumiu debaixo dos meus pés. Não lembro como saí daquele prédio. Minha memória daquele dia é fragmentada, como cacos de vidro espalhados no chão. Lembro do elevador descendo, do meu reflexo distorcido nas portas de metal, dos meus olhos arregalados encarando uma estranha. Lembro de ter chegado em casa sem saber como dirigir até Santo André. E lembro de ter vomitado na pia da cozinha. Esposa. Fabrício tinha uma esposa. Passei a noite inteira acordada, sentada no chão da sala, abraçada às próprias pernas, tentando processar. Peguei o celular umas 20 vezes para ligar para ele. Mas o que eu diria? Oi, amor. Descobri que você é casado. Podemos conversar sobre isso? Como se houvesse justificativa possível. Ele ligou no dia seguinte. Várias vezes. Mandou mensagens. Melissa, precisamos conversar. Por favor, me atende. Não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando? Que piada cruel. Bloqueei o número dele. Mas a dor não se bloqueava tão facilmente. Juliano apareceu no meu apartamento na quinta-feira, depois que não respondi suas mensagens por 2 dias. Ele tinha a chave reserva e me encontrou ainda de pijama, com o apartamento um caos, caixas de pizza velhas na mesa, cortinas fechadas. Mel, o que aconteceu? Ele entrou assustado, acendendo as luzes, e eu desabei. Contei tudo entre soluços. A recepcionista, a voz da esposa no telefone, a sensação de ter sido a maior idiota do mundo. Eu avisei. Ele começou, mas se corrigiu ao ver minha expressão. Desculpa. Isso foi babaca da minha parte. Não, você estava certo. Limpei o rosto com as costas da mão. Eu vi os sinais e fingi que não existiam, porque eu queria tanto acreditar que alguém pudesse me amar de verdade. Juliano sentou ao meu lado e me abraçou. Ficamos assim por um longo tempo, em silêncio. O que você vai fazer? Ele perguntou finalmente. Não sei, murmurei. Seguir em frente, eu acho. Esquecer que ele existiu, mas esquecer era impossível. Nos dias seguintes, quando a névoa da dor inicial começou a se dissipar, algo diferente tomou seu lugar. Não era mais só tristeza, era raiva. Uma raiva fervente, visceral, que crescia a cada segundo. Fabrício tinha me usado, tinha mentido olhando nos meus olhos, tinha segurado minha mão enquanto eu chorava pela minha mãe, tinha feito amor comigo sussurrando que eu era especial. E nada daquilo era verdade. Eu era apenas uma distração, um passatempo, uma das várias peças no tabuleiro de xadrez da vida dele. Comecei a pensar na esposa, Sara. Será que ela sabia? Será que desconfiava? Quantas outras Melissas existiam na vida dele? Foi quando decidi que não ia simplesmente seguir em frente. Voltei ao trabalho na segunda-feira seguinte, ainda abalada, mas funcionando no piloto automático. Durante o intervalo do almoço, em vez de comer, fui para meu carro e comecei a procurar. Redes sociais, LinkedIn, Google. Sara não foi difícil de encontrar. Professora de literatura em uma escola particular em São Bernardo do Campo. 40 anos. Sorriso nos lábios em todas as fotos. 2 filhos pequenos que apareciam com frequência. Um menino de uns 7 anos e uma menina de 5, no máximo. Em várias fotos, Fabrício estava lá, o pai de família perfeito. Churrascos no fim de semana, viagens para a praia, aniversários infantis. Senti a bile subir na garganta novamente. Aquele homem tinha uma família, uma esposa que o amava, filhos que dependiam dele. E eu era o erro ambulante. A outra, a amante sem saber que era amante. Você tá bem? Carla, colega do setor de recrutamento, apareceu ao lado do meu carro, assustando-me. Sim, só checando umas coisas. Fechei o celular rapidamente. Você não tem comido direito. A gente percebeu. Ela disse com genuína preocupação. Se precisar conversar... Obrigada, Carla. Sério. Mas eu tô bem.
Mentira. Eu não estava bem. E não estaria tão cedo. Naquela noite, sentada na cama com um notebook no colo, tomei uma decisão. Não ia só engolir aquilo e virar a página. Não ia deixar Fabrício sair ileso, livre para fazer isso com outras mulheres. E Sara merecia saber a verdade. Mas como fazer isso sem parecer a vilã da história? Criei um e-mail anônimo. Comecei a escrever uma mensagem para a esposa dele, mas apaguei. Soava histérico, desesperado. Eu precisava de provas, fatos. Não podia ser só minha palavra contra a dele. Foi então que lembrei. Fabrício tinha deixado algumas coisas no meu apartamento ao longo dos meses. Uma mochila com documentos, um pendrive, até mesmo um tablet que ele usava eventualmente. Fui até o armário do quarto e peguei tudo. Minha mão tremia quando liguei o tablet. Não tinha senha. Ele sempre foi descuidado com essas coisas, confiante demais na própria invencibilidade. O que encontrei me deixou gelada. Conversas, dezenas delas, com mulheres diferentes, nomes que eu não conhecia. Algumas conversas eram recentes, outras de meses atrás. Ele usava as mesmas frases comigo, as mesmas palavras. E você é especial. Nunca conheci alguém como você. Estou apaixonado. Era um roteiro. E eu tinha sido apenas mais uma atriz temporária na peça dele. Mas havia mais. E-mails sobre transações financeiras estranhas. Menções a investimentos não registrados. Conversas codificadas sobre resolver pendências, com pessoas que, pela linguagem, claramente não eram parceiros comerciais legítimos. Fabrício não era só um marido infiel. Ele estava envolvido em algo maior. Algo ilegal. Meu coração batia forte no peito. Isso mudava tudo. Peguei o celular e liguei para Juliano. Ju, preciso da sua ajuda, disse assim que ele atendeu. E vai ser melhor você vir aqui. Agora. Ele percebeu o tom na minha voz. Já estou indo. Enquanto esperava, olhei novamente para a tela do tablet. Para as mentiras organizadas, para a vida dupla, ou tripla, ou quádrupla, meticulosamente construída. Fabrício achava que era intocável. Ele estava enganado. Juliano chegou em 20 minutos. O que significava que ele tinha desrespeitado todos os limites de velocidade entre a casa dele e meu apartamento. Quando abri a porta, ele entrou com aquela energia protetora que sempre teve comigo, como um irmão mais velho pronto para brigar. O que aconteceu? Ele te ameaçou? Perguntou, já tirando o casaco. Senta. Apontei para o sofá. Você precisa ver isso. Passei a próxima meia hora mostrando tudo o que havia encontrado no tablet. As conversas com outras mulheres, os e-mails suspeitos, as transações financeiras que não faziam sentido. Juliano lia em silêncio, o maxilar cada vez mais tenso. Mel, isso aqui... Ele apontou para um e-mail específico. Isso parece lavagem de dinheiro. E olha essa conversa. O russo não vai esperar mais? Que russo? Não sei, admiti, sentindo um frio na espinha. Mas quanto mais eu leio, mais percebo que Fabrício não é quem fingia ser, nem de longe. Juliano se recostou no sofá, passando as mãos pelo rosto. Você precisa ir à polícia. Com o quê? Prints de conversas? Um tablet que tecnicamente não é meu? Balancei a cabeça. Eles vão me perguntar como consegui acesso a isso. E Fabrício tem dinheiro, Ju. Tem influência. Ele vai virar isso contra mim. Então, o que você quer fazer? Respirei fundo. A pergunta que eu vinha evitando fazer a mim mesma. Quero destruir ele. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrá-las. Quero que a esposa saiba quem ele realmente é. Quero que essas outras mulheres saibam. E quero que ele pague pelo que fez. Juliano me olhou por um longo momento. Não era julgamento no olhar dele, mas preocupação. Mel, eu te conheço há 12 anos. E você não é uma pessoa vingativa. Você tá machucada, com raiva, e tem todo o direito de estar. Mas esse caminho... Ele fez uma pausa. Esse caminho pode te destruir também. Ele já me destruiu. Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. A questão é, vou deixar que ele faça isso com outras pessoas? Silêncio. Tá, Juliano suspirou. Se é isso que você realmente quer, eu te ajudo. Mas fazemos do jeito certo. Nada ilegal. Nada que possa voltar contra você. Nos dias seguintes, nos tornamos detetives amadores. Juliano, que trabalhava com TI, conseguiu recuperar conversas deletadas do tablet. Descobrimos mais mulheres. Algumas em São Paulo, uma em Campinas, outra em Santos. O padrão era sempre o mesmo. Mulheres entre 30 e 40 anos, bem-sucedidas, muitas delas passando por momentos de vulnerabilidade.
Ele era um predador calculista. Encontrei também documentos da empresa dele, contratos que pareciam legítimos na superfície, mas com cláusulas estranhas, investimentos em offshore, parcerias com empresas que, quando pesquisamos, ou não existiam ou tinham histórico de irregularidades. Ele criou um castelo de cartas, comentou Juliano, imprimindo alguns documentos. E uma hora isso vai desabar. Eu quero ser a pessoa que derruba esse castelo, respondi, organizando as provas em pastas físicas e digitais. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Como contar para Sarah? Passei noites em claro pensando nisso. Será que ela já sabia e fingia não saber? Será que era cúmplice? Ou seria mais uma vítima, vivendo em uma mentira construída? Decidi que precisava conhecê-la primeiro. Foi Juliano quem teve a ideia. Sarah dava aulas em uma escola particular não muito longe daqui. Eu poderia, casualmente, estar por perto, observá-la, entender quem ela era antes de explodir a vida dela. Soou stalker? Sim, mas eu precisava ter certeza. Em uma quinta-feira chuvosa, estacionei em frente à escola às 17h30, horário de saída. Vi Sarah sair com uma colega, rindo de algo, carregando uma pilha de provas para corrigir. Ela parecia comum, real, uma mulher cansada depois de um dia de trabalho, mas com aquela leveza de quem ainda não sabe que sua vida está prestes a implodir. Os filhos saíram correndo logo atrás, sendo buscados por uma babá. Sarah acenou para eles, mandou beijos, entrou no carro. Seguia a uma distância segura. Ela foi ao supermercado, comprou coisas do dia a dia, leite, pão, frutas, produtos de limpeza. No caixa, conversou animadamente com a atendente. Fez uma piada sobre o preço do tomate. Pagou, foi embora. Voltei para casa me sentindo pior do que antes. Sarah não era vilã. Era só uma mulher vivendo sua vida, inconsciente da bomba relógio que tinha ao lado. E agora? Perguntei a Juliano pelo telefone naquela noite. Agora você decide se realmente quer fazer isso, ele disse, gentil mas direto. Porque depois que você apertar esse botão, Mel, não tem volta. A vida dela vai mudar para sempre. A sua também. Deitei na cama, olhando para o teto, meu símbolo recém-tatuado pulsando no pulso. Uma fênix pequena, discreta. Renascimento, transformação. Eu tinha morrido quando descobri a verdade sobre Fabrício, mas a Melissa que estava nascendo das cinzas era diferente, mais forte, mais determinada, e ela não ia deixar isso passar. Peguei o notebook e comecei a escrever. Não um e-mail apressado e emocional, mas algo organizado, factual, com provas anexadas. Um dossiê completo sobre quem Fabrício realmente era. Quando terminei, já passava das 2h. Li e reli várias vezes. Estava pronto. Meu dedo pairou sobre o botão enviar, por longos segundos. Perdão, Sarah, sussurrei, mas você merece saber a verdade. Cliquei. O e-mail foi enviado. Não havia mais volta. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Fabrício, de um número novo que eu não tinha bloqueado. Melissa, sei que está com raiva, mas precisamos conversar. Tem coisas que você não entende. Olhei para a mensagem e, pela primeira vez em semanas, sorri. Um sorriso frio, determinado. Tem coisas que você não entende, Fabrício, pensei. E está prestes a descobrir. Não dormi naquela noite. Fiquei acordada olhando para o celular a cada 5 minutos, esperando alguma coisa, uma resposta de Sarah, uma explosão de Fabrício, algo que confirmasse que a bomba tinha detonado. Nada. O silêncio era ensurdecedor. Fui trabalhar no dia seguinte como um zumbi. Carla me ofereceu café 3 vezes, percebendo as olheiras profundas no meu rosto. Eu sorri, agradeci, e continuei fingindo que estava bem. Às 14h meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com o coração na garganta. Alô? Melissa? A voz era feminina, controlada, mas com uma fragilidade por baixo. Aqui é Sarah, a esposa do Fabrício. O mundo parou. Saí da minha mesa rapidamente, indo para a área externa da empresa. Sarah, comecei, mas não sabia o que dizer. Eu recebi seu e-mail. Ela interrompeu. Li tudo. Vi todas as provas. E preciso te encontrar. Encontrar? Repeti, surpresa. Hoje, agora, se possível. Tem um café na rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André. Você conhece? Conheço. Consigo estar lá em 1 hora. A voz dela tremeu levemente. Por favor.
Preciso entender o que aconteceu. Preciso ouvir de você. Concordei antes mesmo de processar completamente. Desliguei e fiquei parada por um momento, tentando organizar os pensamentos. Estava prestes a encontrar a esposa do homem que amei. A esposa que eu, sem saber, havia traído. Liguei para Juliano. Ela quer me encontrar. Agora. Mel, isso pode ser uma armadilha. E se Fabrício estiver com ela? Então eu encaro os dois. Respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Eu não tenho mais medo dele, Ju. Cheguei ao café 15 minutos adiantada. Pedi um chá que não bebi e fiquei olhando a porta, nervosa. Cada mulher que entrava fazia meu estômago revirar. Quando Sara finalmente apareceu, eu a reconheci imediatamente. Mesma pessoa das fotos, mas sem o sorriso. Olhos inchados, maquiagem mal disfarçando que ela tinha chorado recentemente. Ela me viu e veio diretamente para minha mesa. Melissa. Não era uma pergunta. Sara. Confirmei, gesticulando para a cadeira vazia. Senta, por favor. Ela sentou, colocando a bolsa ao lado, e ficamos nos encarando por um momento. O silêncio era pesado, carregado de dor de ambos os lados. Você o amava? Foi a primeira coisa que ela perguntou. A pergunta me pegou desprevenida. Esperava raiva, acusações, talvez até um tapa, mas não isso. Eu achei que sim, admiti, sentindo os olhos arderem. Mas eu não sabia, Sara. Juro por tudo que você acreditar. Eu não sabia que ele era casado, que tinha filhos. Se eu soubesse, eu acredito em você. Ela interrompeu, e vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela, pelas conversas que você mostrou, pelas provas. Eu sei que você também foi enganada. Algo dentro de mim se partiu. A absolvição que eu não sabia que precisava. Ele fez isso outras vezes? Perguntei, minha voz saindo fraca. Sara assentiu, limpando o rosto com um guardanapo. Eu descobri uma traição há 3 anos. Ele chorou, pediu perdão, disse que estava passando por um momento difícil, fez terapia de casal comigo. E eu quis acreditar. Ela soluçou. Pelos meus filhos, pela família. Eu quis acreditar que as pessoas podiam mudar, mas ele não mudou. Não, ela confirmou. Amarga. Só ficou melhor em esconder. Contei a ela sobre as outras mulheres que descobri, sobre os negócios escusos, sobre tudo que encontrei no tablet. Sara ouvia em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Tem mais, ela disse finalmente, abrindo a bolsa e tirando um envelope. Depois que recebi seu e-mail, comecei a procurar. Encontrei isso escondido no escritório dele em casa. Eram documentos, contratos com agiotas, dívidas astronômicas, ameaças por escrito. Meu Deus, murmurei, folheando os papéis. Sara, isso é perigoso. Ele está devendo para pessoas perigosas. Eu sei, ela terminou minha frase, e usou nossa casa como garantia sem eu saber. Forjou minha assinatura em documentos. Se ele não pagar, eu e meus filhos perdemos tudo. A raiva que senti foi instantânea e visceral. Quanto tempo ele tem? 2 semanas, segundo a última ameaça que achei. Ficamos em silêncio, digerindo a magnitude do desastre. O que você vai fazer? Perguntei. Sara me olhou nos olhos, e pela primeira vez desde que sentou, vi determinação ali. Vou me divorciar. Vou denunciá-lo. E vou proteger meus filhos de qualquer forma que for necessária. Ela respirou fundo. Mas preciso da sua ajuda. As provas que você tem, somadas ao que eu encontrei, podemos destruí-lo antes que ele destrua a gente. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Mensagem de Fabrício. Sei que você se encontrou com Sara. Vocês duas não sabem com quem estão mexendo. Ainda dá tempo de voltar atrás. Mostrei a mensagem para Sara. Ela leu e, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso sem humor. Ele está com medo, ela disse. Bom, naquele momento, olhando para aquela mulher que deveria ser minha inimiga, mas que se tornou minha aliada, entendi algo fundamental. Fabrício sempre contou com nossa vergonha, nosso silêncio, nossa dor individual para nos manter separadas e impotentes. Mas nós não éramos mais mulheres isoladas sofrendo em silêncio. Éramos 2 mulheres furiosas com provas suficientes para enterrá-lo. Então vamos fazer isso, respondi, sentindo a coragem crescer dentro de mim. Juntas. Sara estendeu a mão por cima da mesa. Eu a apertei. Aliança selada. 2 horas depois, Fabrício apareceu na porta do café.
Devia ter rastreado o celular de Sara. Ele entrou com aquela postura confiante de sempre, terno impecável, mas eu conseguia ver o desespero por trás da máscara. Sara, amor, vamos para casa conversar. Ele começou, ignorando minha presença completamente. Não, Sara respondeu, firme. Não vou. E você não vai mais me manipular. Você não entende a situação. Tem coisas que você escondeu? Mentiu? Roubou? Ela interrompeu, se levantando. Eu sei de tudo, Fabrício. Das mulheres, dos golpes, das dívidas. E agora, os advogados também vão saber. Pela primeira vez, vi Fabrício perder a compostura. O rosto ficou vermelho. A mandíbula travou. Vocês duas vão se arrepender disso. A voz dele saiu baixa, ameaçadora. Levantei também, encarando-o. Não, Fabrício, disse, surpreendendo-me com a firmeza na minha própria voz. Quem vai se arrepender é você. E saímos juntas do café, deixando-o sozinho com suas mentiras desmoronando. As 2 semanas seguintes foram um furacão. Sara entrou com pedido de divórcio litigioso e medida protetiva. Apresentou todas as provas de falsificação de assinatura, uso indevido de bens conjugais e endividamento fraudulento. Contratou um advogado especializado em crimes financeiros, que ficou estarrecido com a quantidade de irregularidades que documentamos. Eu, por minha vez, procurei as outras mulheres. Não foi fácil. Algumas me bloquearam assim que mencionei o nome de Fabrício, com medo ou vergonha. Mas 3 delas concordaram em conversar. Camila, de Campinas, tinha 38 anos e quase perdeu o emprego quando Fabrício convenceu ela a investir suas economias em um negócio fantasma. Perda: R$80 mil. Renata, de Santos, 35 anos, havia emprestado dinheiro para ele pagar uma dívida urgente da empresa. Nunca mais viu o dinheiro, nem Fabrício. E Júlia. Júlia tinha apenas 28 anos quando conheceu Fabrício há 2 anos. Ela foi a que mais me impactou. Depois que ele desapareceu sem explicações, ela entrou em depressão profunda. Tentou suicídio. Passou 6 meses em tratamento psiquiátrico. Quando conversamos por videochamada, ela chorou durante quase toda a conversa. Eu achei que era culpa minha, ela disse entre soluços. Que eu tinha feito algo errado. Que eu não era suficiente. Não era você, Júlia, respondi, sentindo minha própria dor ecoar na dela. Nunca foi sobre você. Era sobre ele ser um monstro. Juntas, as 4 fizemos um dossiê completo. Não apenas das traições, mas dos crimes. Fraude, estelionato, falsificação de documentos. Entregamos tudo ao Ministério Público. Fabrício tentou reagir. Mandou mensagens ameaçadoras. Tentou me processar por difamação. Mas cada ameaça, cada tentativa de intimidação, apenas fortaleceu nosso caso. O escritório dele foi lacrado pela Polícia Federal. Descobriram esquemas de lavagem de dinheiro que iam muito além do que imaginávamos. O russo das conversas era um agiota internacional envolvido com organizações criminosas. Fabrício foi preso preventivamente. No dia em que recebi a notícia, estava no trabalho. Carla veio até minha mesa com o celular na mão, me mostrando a notícia em um portal local. Empresário de São Paulo é preso em operação contra lavagem de dinheiro e estelionato. A foto dele de terno, sendo levado algemado. Senti alívio, um alívio profundo e libertador. Naquela noite, Sara me ligou. Você viu? Vi, respondi, olhando pela janela do meu apartamento para as luzes de Santo André. Acabou. Não, ela corrigiu, mas a voz estava leve. Agora começa, pra gente. Ela estava certa. Os meses seguintes foram de reconstrução. Sara se mudou para um apartamento menor com os filhos, mas finalmente estava livre. Começou a fazer terapia, voltou a sorrir nas fotos que postava. Os filhos, protegidos do pior, estavam se adaptando. Camila conseguiu reaver parte do dinheiro através de processo judicial. Renata também. Júlia voltou a trabalhar. Começou um canal no YouTube falando sobre relacionamentos abusivos e manipulação emocional. Virou referência. Ajudou dezenas de outras mulheres. Quanto a mim, sentada no mesmo café onde encontrei Sara pela primeira vez, olho para o reflexo na vidraça. Cortei o cabelo. Um corte moderno, mais curto, que Juliano disse que me fez parecer poderosa. A tatuagem da Fênix no pulso está visível, e eu não faço mais questão de escondê-la. Voltei a fazer terapia. Aprendi que amar alguém não significa perder a si mesma, que confiar não é ser ingênua, e que, às vezes,
A maior força que temos vem justamente dos momentos em que pensamos estar destruídas. Fabrício foi condenado a 8 anos de prisão. Perdeu tudo: empresa, bens, reputação. Os agiotas dos quais ele devia simplesmente desapareceram, provavelmente percebendo que não havia mais nada a sugar de um homem arruinado. Ele me mandou uma carta da prisão há 2 semanas. Não abri, queimei. Não porque ainda sinto raiva, embora uma parte de mim sempre vá sentir, mas porque ele não merece mais espaço na minha vida, nem nos meus pensamentos, nem no meu coração. Juliano chega ao café, atrasado como sempre, e senta na minha frente com aquele sorriso de desculpa, trânsito. Como você tá? Ele pergunta, pedindo um café para a garçonete. Bem, respondo. E é verdade. De verdade bem, pela primeira vez em muito tempo. Sara me mandou mensagem ontem, ele comenta. Disse que você ajudou ela a conseguir um advogado para o processo trabalhista que ela estava enrolando. Sorrio. Sara e eu não nos tornamos melhores amigas. Algumas feridas são complicadas demais para uma amizade tradicional, mas desenvolvemos um respeito profundo uma pela outra. Uma irmandade forjada na dor e na superação. Ela merece, digo simplesmente. Juliano me olha com aquele jeito que só quem te conhece há mais de uma década consegue, e sorri. Você cresceu, Mel, tipo, de verdade. Virou outra pessoa. Não outra pessoa. Corrijo, tocando a tatuagem no pulso. Eu só morri e renasci. Mesma pessoa. Só que, melhor, mais forte. Ele ergue a xícara de café num brinde silencioso. Eu ergo minha xícara de chá. Brindamos ao ar. Saindo do café mais tarde, caminhando pelas ruas de Santo André sob o céu alaranjado do fim de tarde, sinto algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não a paz de quem esqueceu, mas a paz de quem lutou, sobreviveu e escolheu seguir em frente sem carregar o peso do veneno. Fabrício me ensinou algo valioso, mesmo sem querer, que eu sou muito mais forte do que imaginava, que posso me quebrar em 1000 pedaços e ainda assim me reerguer, que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, e que, às vezes, a maior vingança não é destruir quem te machucou, é se reconstruir tão bem que ele se torne irrelevante. Pego o celular e abro o grupo que criei com Sara, Camila, Renata e Júlia. Fênix, o nome do grupo. Todas temos a mesma tatuagem agora, cada uma em um lugar diferente do corpo. Mando uma mensagem. Jantar esse sábado? Minha casa. Vou fazer aquela lasanha. As respostas vêm rapidamente, todas positivas, com emojis de coração e risadas. Sorrio, guardo o celular e continuo caminhando. O sol se põe atrás dos prédios, mas não sinto medo da noite que se aproxima, porque eu já passei pela escuridão e aprendi a carregar minha própria luz. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.